Só para reforçar, antes de começar com os exemplos, foram adaptados aqui deste ofício circulado, não esquecer que, conforme eu acabei de referir, podem beneficiar do regime especial de isenção em território nacional os sujeitos passivos com sede ou domicílio neste território, nos termos do número 1 do artigo 53 do Código do IVA, que não pratiquem operações de exportação ou atividades conexas, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios anual em território nacional superior a 15 mil euros. Ora, face a esta nova redação, o âmbito de aplicação do regime é alargado, é ampliado no sentido de permitir que dele possam beneficiar os sujeitos passivos que tenham contabilidade organizada, situação que não ocorria, não é? E, portanto, sociedades comerciais, sociedades por cotas, unipessoais por cotas, enfim, com contabilidade organizada, desde que cumpram os requisitos anteriormente elencados, podem beneficiar do regime de isenção, bem como os que realizem importações, situação nova, bem como os que realizem transmissões de bens ou prestações de serviços mencionados no anexo E do Código do IVA, que tem a ver com sucatas, resíduos, etc., já vamos ver, desde que se encontrem cumpridas as condições identificadas no ponto anterior. Este regime não se aplica a sujeitos passivos que não tenham domicílio ou sede em território nacional, ainda que aqui disponham de estabelecimento estável ou de um registro para efeitos de IVA. O volume de negócios anual é o volume de negócios anual em território nacional. Portanto, este valor de 15 mil euros é a faturação em território nacional e corresponde ao valor total anual das transmissões de bens e prestações de serviços líquido de IVA efetuadas por um sujeito passivo no território nacional durante o ano civil. E este volume de negócios é constituído pelos seguintes montantes líquidos de IVA. Portanto, base do valor das transmissões de bens e prestações de serviços que seriam tributadas se efetuadas por um sujeito passivo que não se encontrasse enquadrado no regime especial de isenção, o valor das transmissões de bens e prestações de serviços isentas nos termos do artigo 14 das alíneas B, C, D e E do número 1 e dos números 8 e 10 do artigo 15 do Código do IVA e do 14 do RITI, e o valor das operações referidas nas alíneas 27 a 30 do artigo 9 do Código do IVA, exceto quando constituam operações acessórias. As operações sobre bens de investimento corpóreos e incorpóreos não são tomadas em consideração para determinar o volume de negócios a que se referem os números anteriores. Isto é muito importante também. Os sujeitos passivos que pratiquem simultaneamente operações que conferem e operações que não conferem direito à dedução, calculam o seu volume de negócios tomando em conta apenas as operações relativas às atividades que conferem o direito à dedução. Então vamos começar com os exemplos e aqui eu fiz uma adaptação aqui e coloquei até mais alguns exemplos do ofício circulado para podermos, no fundo, colocar esta matéria num contexto prático. Imagine-se o seguinte. Exemplo número 1. Um sujeito passivo médico com atividade mista. Um sujeito passivo médico, para além das consultas que realiza no âmbito da sua atividade por conta própria, ou seja, atividade que não confere direito à dedução, por estar enquadrado no artigo 9 do Código do IVA, a medicina, portanto, praticada aqui pelos médicos está abrangido pelo artigo 9 do Código do IVA, eles estão isentos de IVA, mas exerce simultaneamente a atividade formador profissional, que é uma atividade sujeita a IVA e não isenta.
Apesar de que as entidades empresariais de formação, quando devidamente certificadas, elas podem usufruir do artigo 9º do Código do IVA, mas os formadores propriamente ditos, aquele indivíduo que ministra sessões de formação, não está abrangido pelo artigo 9º, mas pode estar abrangido pelo artigo 53. No que respeita à atividade formador, está enquadrado no regime especial de isenção previsto no número 1 do artigo 53 do Código do IVA. No ano N, o volume de negócios auferido foi o seguinte: nas consultas médicas faturou 50 mil euros, e as consultas médicas estão ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA. E na formação profissional faturou 7.500 euros. Isso significa que no ano a seguir, ano N mais 1, o sujeito passivo pode manter o enquadramento no regime especial de isenção, considerando que o volume de negócios que releva apenas da atividade sujeita a IVA e que confere direito à dedução é inferior ao limiar previsto no número 1 do artigo 53 do Código do IVA, 15 mil euros. Ou seja, para efeitos de isenção do artigo 53, não contam os 57.500 euros totais, mas apenas aquilo que ele faturou no domínio da formação profissional, que é uma atividade que está sujeita a IVA e, quando está sujeita a IVA, confere direito à dedução, mas que, porque não ultrapassa aqui os 15 mil euros, pode, assim, usufruir de isenção pelo artigo 53 do Código do IVA. Consultas médicas estão isentas pelo artigo 9º do Código do IVA. Aqui a sua prestação de serviços a nível de formação profissional vai estar isenta pela via do artigo 53, porque não ultrapassa os 15 mil euros, não ultrapassou os 15 mil euros. No exemplo número 2, vou esclarecer o que acontece agora em inícios de atividade e no que diz respeito à nova metodologia de cálculo. Então vejamos o seguinte. Um sujeito passivo vai iniciar uma atividade de modo independente a partir de julho do ano N e prevê auferir 10 mil euros até ao fim do ano. Quando se inicia uma atividade, aqui estamos a falar de um trabalhador independente, poderíamos estar a falar de um empresário em nome individual, sujeitos passivos do IRS, categoria B. Sabemos que agora isto tem uma ampliação para microentidades com contabilidade organizada que façam previsões iniciais abaixo dos 15 mil euros. Também estão incluídas. Mas aqui, um indivíduo prevê auferir 10 mil euros desde julho, início da atividade, até 31 de dezembro. E este será o valor a constar da declaração de início de atividade. Reunindo as demais condições do número 1 do artigo 53 do Código do IVA, que já vimos, e tendo deixado de existir a anualização do volume de negócios, fica enquadrado no regime especial de isenção nesse ano, porque o valor a considerar é o valor que se compara com os 15 mil euros, é 10 mil. E o que é que significa tendo deixado de existir a anualização? É que antes destas alterações, este sujeito passivo não ficava isento de IVA. Porquê? Porque se ele, em julho, prevê, no seu início de atividade, faturar de julho até dezembro 10 mil euros, este valor era anualizado de forma proporcional, não é? 10 mil euros para 6 meses corresponde a 20 mil euros para um ano inteiro. Logo, a anualização, ou seja, de forma proporcional considerar o valor como se fosse para todo o ano, a correspondência era superior a 15 mil. Ele não podia ficar no regime de isenção, ficaria no regime normal trimestral do IVA. Mas agora, o que conta é o valor propriamente dito, não há anualização.
e, portanto, fica abrangido pelo regime de isenção. Se no final do ano N, portanto, ele chega ao dia 31 de dezembro do ano N e verifica que auferiu um volume de negócios de 12 mil euros. Ele estava a prever 10 mil, mas chega a 31 de dezembro e, efetivamente, faturou 12 mil euros. Não há problema nenhum, porque é inferior ao limite de 15 mil euros. E, consequentemente, no próximo ano, N mais 1 mantém-se enquadrado no regime especial de isenção. Agora, imagine-se que o mesmo sujeito passivo verificou no final do ano N, chegou ao dia 31 de dezembro do ano N e verificou que auferiu um volume de negócios no montante de 16 mil euros. Ou seja, ultrapassou os 15 mil. O que é que tem que acontecer aqui? No ano seguinte, N mais 1 não pode beneficiar do regime especial de isenção. Portanto, tem que fazer alguma coisa. Deve apresentar uma declaração de alterações no portal das finanças no prazo de 15 dias úteis a contar do último dia do ano N, ficando enquadrado no regime normal desde o dia 1 de janeiro do ano seguinte. Portanto, como a 31 de dezembro do ano N verifica ter acumulado 16 mil euros de volume de negócios, as faturas que emitir a partir de 1 de janeiro do ano N mais 1 já têm que ser com IVA cobrado aos clientes. E, claro, agora já pode proceder à dedução do IVA suportado. Não esquecer depois o prazo de 15 dias para apresentar a declaração de alterações. O exemplo número 3 trata do tratamento de atos isolados. Um sujeito passivo vai iniciar uma atividade de modo independente a partir de dezembro do ano N, prevendo auferir 12 mil euros até ao final do ano. Embora no início desse ano tenha realizado um ato isolado pelo valor de 5 mil. Este valor do ato isolado não releva para a estimativa do volume de negócios a constar na declaração de início de atividade, pelo que deve preencher o respectivo campo com o valor de 12 mil euros. Consequentemente, e reunindo as demais condições do número 1 do artigo 53, que já as elencamos, do Código do IVA, no ano N fica enquadrado no regime especial de isenção. Ou seja, estes 5 mil euros do ato isolado não acumularam ali com os 12 mil para que a previsão do volume de negócios fosse considerada superior a 15 mil. Só que o valor do ato isolado releva para o cômputo do volume de negócios efetivamente realizado no ano em causa, para efeitos do enquadramento do IVA no ano seguinte. O que é que acontece? Imagine-se o seguinte: o mesmo sujeito passivo tenha efetivamente realizado durante o ano N o volume de negócios que estimou, 12 mil euros. Deve, para a determinação do volume de negócio efetivamente realizado, no dia 31 de dezembro, não é, do ano N, ele deve considerar que faturou 17 mil. O ato isolado, mais depois as prestações de serviços já no enquadramento, e aqui no caso seria dentro da categoria B, porque era um trabalhador independente. E neste caso, uma vez que ultrapassou o limiar dos 15 mil euros, do número 1 do artigo 53 do Código do IVA, o sujeito passivo tem de proceder à entrega da declaração de alterações no portal das finanças, no prazo de 15 dias úteis a contar do último dia do ano N, passando a ficar enquadrado no regime do IVA, desde o dia 1 de janeiro do ano seguinte. Agora o exemplo número 4 para regularizações na passagem de regime. Um sujeito passivo vai passar no ano N mais 1 do regime normal trimestral para o regime especial de isenção. Porque no final do ano N verifica-se o seguinte: inventários remanescentes sujeitos à taxa normal, 1000 euros.
Um equipamento, um bem de equipamento, um ativo fixo tangível adquirido no ano anterior, N-1, e cujo início de utilização ocorreu nesse ano, sujeito à taxa normal de 3.000 euros. A regularização a favor do Estado, a constar no campo 41 da Declaração Periódica de IVA, do quarto trimestre do ano N, e no quadro 2 do anexo 41, campo regularizações abrangidas pelos artigos 23 a 26 do Código, é de 644 euros, que é apurado da seguinte forma: 1.000 euros vezes 23%, ou seja, os inventários, 1.000 euros vezes 23%, mais o valor do bem de equipamento, o ativo fixo tangível que foi adquirido por 3.000 euros, vezes 23% de IVA, vezes 1/5, vezes 3. E, portanto, aqui 1/5 vezes 3, 1/5 porque tem a ver com como se fosse uma metodologia de depreciação a uma vida útil de 5 anos. Consultando aqui as indicações da autoridade tributária quanto às regularizações, os sujeitos passivos que tenham exercido a opção pelo regime especial de isenção devem proceder à regularização a favor do Estado o imposto anteriormente deduzido, nos termos do número 4 do artigo 54 do Código do IVA, e quanto a bens do ativo fixo tangível, portanto o imobilizado, na proporção de 1/5 do valor do IVA deduzido, pelo número de anos que faltem até completar o período de 5 anos, e portanto, como já tínhamos 2 anos de utilização, faltavam 3, caso se trate de bens não imóveis, ou na proporção de 1/20 do valor do IVA deduzido pelo número de anos que faltem para completar o número de 20 anos, caso o imposto respeite a bens de investimento. Quanto a inventários, ou seja, existências relativamente ao remanescente no final do ano. E, portanto, é por causa destas regras instituídas aqui no número 4 do artigo 54 que aplicamos aqui às existências os 23% de IVA para regularização e ao valor do bem de investimento o seu custo de aquisição vezes o imposto vezes 1/5, não é? Para aplicar o que acabei agora de explicar, e como ele foi adquirido no ano N-1 e já decorreu o ano N, no final do ano N, ainda faltam ou faltariam 3 períodos e, portanto, a fórmula da regularização é esta assim. O exemplo número 5, a cessação por ultrapassagem do limite de 15.000 euros no ano anterior. Um sujeito passivo, enquadrado no regime especial de isenção, verifica que, no ano N, o valor das transmissões de bens e prestações de serviço em território nacional totalizou 16.000 euros. Portanto, chegou ao dia 31 de dezembro do ano N, estava no regime de isenção do artigo 53, mas faturou 16.000 euros. O que é que ele tem que fazer? Nos primeiros 15 dias úteis do ano seguinte, apresenta a declaração de alterações no Portal das Finanças, indicando o volume de negócios correspondente às operações realizadas no território nacional no ano N, ou seja, 16.000 euros. Fica enquadrado no regime normal de tributação a partir de 1 de janeiro de N+1. Significa que deve liquidar IVA nas faturas em que a exigibilidade do imposto ocorra a partir dessa data inclusiva. Portanto, a partir de agora, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, há que cobrar IVA aos clientes e, portanto, como fica abrangido pelo regime normal,
vai poder proceder à dedução do imposto nos termos do artigo 19 e 20 e com as limitações e as exclusões do respectivo artigo 21º. Agora uma situação muito importante, à qual os trabalhadores independentes e as próprias microentidades com contabilidade organizada têm que estar muitíssimo atentos. É quando a cessação por ultrapassagem de 25% no ano corrente. 25% a mais em relação a 15 mil euros são 18.750. Logo, um sujeito passivo enquadrado no regime especial de isenção realizou, até ao final do mês de setembro do ano N, operações localizadas no território nacional que totalizam um volume de negócios em território nacional de 17 mil euros. Portanto, até ao fim de setembro, este sujeito tinha faturado no território nacional 17 mil euros. Portanto, ele já tinha ultrapassado os 15 mil, ele já sabe que no próximo ano já não vai estar abrangido pelo regime de isenção. Mas ocorre aqui uma circunstância, é que no dia 2 de outubro do ano N vai emitir uma nova fatura que vai acumular mais volume de negócios. Uma nova fatura dentro do prazo legal para a sua emissão e o valor dessa nova fatura é de 2 mil euros. Portanto, a partir de agora, ele vai ficar com um volume de negócios acumulado de 19 mil. Ou seja, ele acaba de ultrapassar os 18.750, mais de 25% dos 15 mil. Somando este valor ao volume de negócios já realizado, verifica que excede o limiar de isenção em mais de 25%. Excede os 18.750. Na verdade, acaba de atingir 19 mil. E isto é muito importante. Assim, deve, já na emissão desta fatura de 2 mil euros, esta fatura que provoca a ultrapassagem dos 18.750, liquidar o imposto que se mostre devido na operação e proceder à entrega da correspondente declaração de alterações no portal das finanças. No prazo de 15 dias úteis a contar da data de emissão da fatura, 2 de outubro do ano N, 15 dias úteis a contar da data de emissão da fatura, indicando o valor do volume de negócio auferido até àquela data, que será os tais 19, não é? 17 mais o valor da fatura. Fica enquadrado no regime normal de tributação a partir do dia 2 de outubro do ano N, inclusive. E, portanto, isto leva a que este sujeito e todos aqueles que estão abrangidos pelo regime de isenção do artigo 53 tenham que ter atenção máxima com o acumular do volume de negócios que vai ocorrendo ao longo daquele ano. Porque a partir do momento em que se emite uma fatura e essa fatura provoca que o acumular de volume de negócios ultrapasse os 18.750, essa fatura tem que ter já o IVA. E, portanto, é uma situação de máxima atenção que tem que acontecer. Um exemplo número 7. Quando há cessação pela realização de exportações. Um sujeito passivo, enquadrado no regime especial de isenção, vai exportar um bem em 18 de agosto do ano N, deixando de reunir as condições para beneficiar do regime especial de isenção a partir dessa data. Inclusive, deve proceder à entrega da correspondente declaração de alterações nos 15 dias úteis seguintes. É sempre nos 15 dias úteis seguintes, indicando que efetua exportações. Fica enquadrado no regime normal de tributação a partir do dia 18 de agosto do ano N, devendo liquidar IVA nas faturas emitidas cujo imposto se torne exigível a partir dessa data inclusiva.
Na fatura que titula a exportação do bem, não liquida IVA. Porquê? Porque as exportações estão isentas de IVA. Portanto, a transmissão de bens em que a origem é Portugal e o destino é um outro país, um país terceiro, fora da União Europeia, ou seja, uma exportação, goza de isenção de IVA ao abrigo do número 1 do artigo 14 do Código do IVA. A exportação está isenta, mas as operações que vão ocorrer depois em território nacional terão de estar sujeitas a IVA. E, portanto, as exportações são operações isentas que conferem direito à dedução. O sujeito passivo tem a sua exportação isenta, mas vai poder deduzir o IVA suportado nas operações que vai fazer, porque ele vai ser enquadrado a partir de agora no regime normal do IVA. O exemplo 8. Importações são permitidas. É verdade, as importações agora são permitidas, não é? Neste novo regime. Um sujeito passivo enquadrado no regime especial de isenção vai importar um bem em 18 de agosto do ano N. Uma vez que, na nova redação do artigo 53 do Código do IVA, as operações de importação deixam de ser condição da exclusão do regime, a importação em causa não influencia o enquadramento do sujeito passivo, permanecendo no regime especial de isenção. Agora vamos ver o exemplo 9 e que tem a ver com reinícios de atividade. Porque quando se cessa a atividade, quando se preenche uma declaração de cessação de atividade, portanto acabou a atividade, poderá ocorrer um reinício da atividade posteriormente. E para que o sujeito passivo possa voltar a usufruir da isenção, é preciso decorrer um determinado prazo. E nestes exemplos vamos ver os tais prazos que é preciso. Imagine-se o seguinte: um sujeito passivo que iniciou a atividade no ano N-1 e estava enquadrado no regime normal de tributação e cessa atividade em janeiro do ano N. Portanto, o indivíduo iniciou a atividade em N-1, nessa altura ficou enquadrado no regime normal de tributação, imagine-se que tinha feito uma previsão superior a 15 mil euros, e cessa a atividade em janeiro do ano N. Imediatamente, em dezembro do ano N, inicia nova atividade. Portanto, ele cessou em janeiro e em dezembro inicia nova atividade, reunindo todas as condições para beneficiar do enquadramento do regime especial de isenção. Contudo, ao reiniciar a atividade em dezembro do ano N, verificando-se que ainda se encontra a decorrer o período de 12 meses após a data de cessação, que termina em janeiro do ano N+1, fica enquadrado no regime normal de tributação. Se no final do ano N+1 se encontrarem reunidas as condições previstas no artigo 53 do Código do IVA, o sujeito passivo pode, se o entender, beneficiar do regime especial de isenção no ano N+2, devendo entregar uma declaração de alterações durante o mês de janeiro desse ano, a qual produz efeitos desde o dia 1 desse mês. Esta declaração de alterações só pode ser entregue durante o mês de janeiro, pelo que, não sendo apresentada nesse prazo, o sujeito passivo continua enquadrado no regime normal de tributação. Ou seja, isto é muito importante porque para que se tenha acesso ao regime de isenção após uma cessação e a quando do reinício, tem de decorrer um período superior a 12 meses. Caso não tenha decorrido esse período, e este exemplo aqui exemplifica isso, o sujeito é enquadrado no regime normal do IVA.
e depois tem que esperar até ao final daquele ano. Caso não tenha atingido os tais 15 mil euros, pode no ano a seguir voltar a ser enquadrado no regime de isenção, conforme este caso aqui, muito bem, este exemplo, muito bem explica os respectivos procedimentos. Impedimentos mais no reinício no ano seguinte. Aqui o exemplo 10. Um sujeito passivo inicia a sua atividade em janeiro do ano N, tendo ficado enquadrado no regime especial de isenção. Muito bem. Em novembro do ano N, desse mesmo ano N, cessa a sua atividade, tendo até essa data emitido faturas no território nacional que totalizam 16 mil euros. Portanto, o indivíduo iniciou a sua atividade em janeiro do ano N. Nesse início de atividade ficou enquadrado no regime de isenção do artigo 53, porque a sua previsão terá sido inferior a 15 mil euros e não é anualizada, portanto 15 mil euros inferior, ficou no regime de isenção. Em novembro cessa a atividade, mas até novembro já tinha acumulado 16 mil euros de faturação em território nacional. Ele já sabe, ou já devia saber, que no próximo ano, N mais 1, vai estar no regime do IVA. Porque se até novembro já acumulou 16 mil, não é? Já ultrapassou os 15 mil. Agora, atendendo ao volume de negócios que auferiu no ano N, caso o sujeito passivo não tivesse cessado a sua atividade nesse ano, logicamente que ficaria obrigatoriamente enquadrado no ano N mais 1, no ano seguinte, no regime normal de tributação. Chegava ao dia 31 de dezembro do ano N, tinha uma faturação que já se sabe que é superior a 15 mil, nos 15 dias úteis seguintes tinha que apresentar uma declaração de alterações e a partir de 1 de janeiro do ano N mais 1 já tinha de começar a liquidar IVA aos clientes. Se isso tivesse acontecido, ou seja, se ele se tivesse dado continuidade à atividade. Neste caso, se o sujeito passivo reiniciar a sua atividade em novembro do ano N mais 1, fica enquadrado no regime normal de tributação. Se no final do ano N mais 1 se encontrarem reunidas as condições previstas no número 1 do artigo 53 do Código do IVA, o sujeito passivo pode, no ano a seguir a N mais 1, que é N mais 2, beneficiar do regime especial de isenção, entregando uma declaração de alterações durante o mês de janeiro do ano N mais 2, a qual produz efeitos desde o dia 1 desse mês. E, portanto, há que refletir sobre este exemplo para vermos então como é que isto funciona. Isto também para dizer que quando estamos no regime normal do IVA num ano, porque no ano anterior ultrapassamos os 15 mil euros e, portanto, estamos no regime normal do IVA num ano, se chegados ao final desse ano verificarmos que não alcançamos os tais 15 mil euros e que as demais condições do artigo 53 estão reunidas, em janeiro do ano seguinte apresentamos uma declaração de alterações para podermos beneficiar nesse ano do regime especial de isenção, que no fundo é o que aqui também está já explicado, ou seja, pode-se voltar ao regime de isenção, tendo já estado no regime normal do IVA, se chegados a 31 de dezembro não tínhamos ultrapassado os 15 mil euros, mas obviamente se a atividade estiver em continuidade, porque o exemplo 9 e o exemplo 10 são aplicados a quem cessou e depois reinicia, e aí têm que ser cumpridas as regras de tempo que estão aqui evidentes
nestes exemplos. E impedimentos esses que fazem parte do artigo 56 do Código do IVA, ou seja, o número 2, os sujeitos passivos estabelecidos em território nacional não podem beneficiar do regime de isenção, a linha A, nos 12 meses seguintes ao da cessação, quando, estando enquadrados no regime de tributação à data da cessação da atividade, reiniciem essa ou outra atividade, a linha B, no ano seguinte ao da cessação, quando reiniciem essa ou outra atividade e que, se não tivessem declarado a cessação, seriam enquadrados por força da alinhado número 2 do artigo 58 no regime normal. E, muito importante, mais uma vez para reforçar, tudo isto está no manual, todas as alterações constam do manual. Não é apenas ao artigo 53, mas as alterações decorrem de toda esta subsecção do regime de isenção. Portanto, há aqui várias alterações ao longo das normas. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.